encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você está no canal Baralho Cigano e Magia. Amores da minha vida, encantados e encantadas, que vocês sejam muito bem-vindos nesse espaço encantado aqui no Baralho Cigano e Magia. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos e aprendizados em relação às 7 leis herméticas. Ressaltando que assim, né, nesses vídeos eu tô dando uma pincelada sobre o assunto, porque isso daqui é tudo muito mais profundo. E segundo o Kybalion mesmo, você só recebe essas informações, você só tem acesso a essas informações a partir do momento que você estiver pronto, a partir do momento que você estiver preparado para que essa informação chegue até você. O Kybalion, ele é muito profundo, as leis herméticas são muito profundas e... não sei, eu acho que de repente pode ser aí uma sequência de vídeos que não vai ter tanta visualização assim quanto os outros vídeos que eu tenho aqui na plataforma. Mas enfim, né? A informação está aí e vale a pena vocês irem atrás. Isso daqui é um livro de cabeceira, gente. É pra ler, reler. Eu percebo que assim, em cada período da minha vida, quando eu leio esse livro, eu tenho uma percepção diferente. Eu tenho, tipo, uma caída de ficha diferente, entende? A primeira vez que eu li esse livro tem um tempo e eu tive uma percepção. E aí, tipo, meses depois eu fui ler de novo, eu tive outra. E eu tenho certeza que, sei lá, se daqui a 5 anos, se eu for ler de novo esse livro, eu vou ter uma outra percepção. É o tipo de livro, assim, pra você ler, reler constantemente, consultar, anotar, enfim, tá? Tudo isso aí. Tem outras versões do Kybalion também. Tem a versão comentada. Tem um livro que a capa ela é meio escura. Eu não sei se é preto ou se é cinza e tal. Aliás, eu tô querendo comprar essa outra versão também. Tem a versão comentada e a versão não comentada. Essa minha versão aqui é a não comentada. Por isso que ela é mais fininha, tá? Então vamos lá, hoje nós vamos falar a respeito do princípio do gênero. Tito, gênero? Como assim? Você vai falar de homem e mulher, masculino e feminino? Também, tá? Tudo isso. Primeiro vamos ler o axioma aqui, olha só. A 7ª lei hermética, ressaltando, meus amores, que essas 7 leis herméticas que eu tô passando aqui pra você são as 7 principais, mas nós também temos as sub-leis, tá? Então, eu tô passando aqui pra vocês as 7 leis principais, mas cada lei também tem as suas sub-leis, ok? Então, tem outras leis aí. E volto a dizer, a partir do momento que vocês entenderem isso, vocês conseguem se comunicar melhor com o universo. Confesso que eu ainda tô decodificando muita coisa, né? Eu, Tito Oliveira, pra mim, assim, eu tô trazendo um pouco pra vocês dos estudos que eu mesma tô fazendo. Então, eu acho que é um estudo que nunca vai acabar, que nunca vai ter fim, pra ser muito sincera com vocês, né? Eu acho que quanto mais eu vou atrás, mais eu descubro que tem coisa pra eu descobrir. Mas, assim, eu acho que eu tô no começo dessa jornada. Eu estudo o Kybalion, né, as leis herméticas. As leis herméticas nem tanto, mas o Kybalion especificamente, eu acho que deve ter uns 2 ou 3 anos só. É um negócio assim, tipo, muito recente, muito, muito recente. Aí eu não sei, né, de repente você tá assistindo esse vídeo no futuro, você tá assistindo em 2050, e aí eu já tenho conhecimentos e aprendizados muito diferentes, enfim. Se inscreve no canal se você não é inscrito, aciona o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Deixa o seu like nesse vídeo e escreve assim para mim: eu sou um encantado do BCM, que é justamente para poder gerar interação aqui com o vídeo e a plataforma entender que esse é um conteúdo relevante e acabar entregando para outras pessoas, para mais pessoas, tá certo? Combinado? Então já deixa o seu like aqui no vídeo e faz o comentário, por favor, porque isso me ajuda muito o canal a crescer, tá certo? Então vamos lá. Princípio do gênero. Derrubei uma caneta aqui. Princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade que o gênero existe em tudo.
Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isso é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental e inclusive no plano espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assume a forma mais elevada, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Gente, vamos entender que assim, eu tô falando de masculino e feminino no sentido de gênero mesmo, tá? Aqui eu não vou entrar no mérito, mas eu sou um homem trans, eu sou uma mulher trans, eu não... Não, porque assim, o fato é, você nasceu com um desses princípios, com uma dessas polaridades. Ninguém nasceu assexuado, né? No sentido do órgão genital mesmo. Assexuado no sentido do órgão genital. Eu não tô falando do ato sexual em si. Mas todos os homens nasceram com um pênis, todas as mulheres nasceram com uma vagina. Ponto. Se você é um homem e se sente como mulher, isso é outra coisa, isso é outra história. Se você é uma mulher e se sente como um homem, isso é outra história. Ai, Tita, eu sou homem, mas eu também tenho atração sexual, eu me relaciono afetivamente também com homens. É outra coisa, tá? O fato é, existe um sagrado ali, um sagrado masculino, um sagrado feminino, existe uma polaridade. E todos nós temos esse princípio. Só que assim, não é só... Nós, não somos só nós enquanto seres humanos. Deixa eu ver se eu tenho... O meu pai, ele falava um negócio muito curioso. Acho que o pessoal mais antigo até sabe isso um pouco melhor. Eu não tô com nenhum... acho que eu tenho aqui. Sabe o negócio da tomada? Gente... Eu não tenho o negócio da tomada, mas eu tenho um carregador aqui. Acho que com o carregador também dá pra explicar. O pessoal mais antigo, que tinha mais o hábito de falar isso, é que assim, meu pai, se ele tivesse vivo hoje, ele estaria com quase 80 anos, né? Porque eu fui, enfim, a raspa do tacho. Olha só, aqui eu tô com um carregador, certo? Meu pai falava isso quando era em relação à tomada e tal. Ele falava assim que o macho tinha que conectar na fêmea. Então, mesmo quando é tomada. Então, qual seria o princípio disso daqui? Olha, essa ponta aqui da tomada seria o macho, porque ele penetra no buraquinho da tomada, que é a fêmea. Aqui já seria a fêmea, que é onde conecta o cabo. Por quê? Porque ela recebe o cabo. Deu pra fazer? Fez sentido pra vocês? Eu tô tentando exemplificar o que o meu pai falava. Isso assim, antes de eu imaginar, antes de eu pensar em lei hermética, antes de eu pensar em qualquer coisa. Só pra vocês entenderem. Olha só. Então, o buraquinho daqui desse carregador seria a parte fêmea do carregador. Imagina que isso daqui é o cabo, porque o cabo não tá aqui, eu não sei onde é que tá o cabo desse carregador. Quando você pega o cabo do carregador e você conecta, o cabo do carregador seria a polaridade masculina e o receptor do cabo seria a polaridade feminina, ou seja, o masculino que é introjetado no feminino. Aqui nessa outra ponta é o contrário. A parte que a gente pluga na tomada seria o masculino e a tomada em si, que vai receber esse carregador, seria o feminino. Entendem? Entendem o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo tem esse princípio das polaridades. Se a gente for analisar, aprofundando um pouquinho mais, é que enfim, eu não falo muito, assim, não entro muito nesse mérito, mas, por exemplo, os prótons e os elétrons eles são femininos, os prótons eles são masculinos, as polaridades mesmo. Uma pilha, para uma pilha funcionar, a pilha precisa ter a polaridade positiva e a polaridade negativa. O negativo é o feminino. Por quê? Porque o negativo é o que recebe. O positivo é o masculino. O positivo é o que doa a energia, é o que introjeta a energia. Um ímã.
Um ímã, para realmente ter a atração, você precisa ter a polaridade positiva e a polaridade negativa. Só que isso também a gente coloca como masculino e feminino. Entendem o que eu quero dizer? A polaridade aqui, a lei da polaridade, ela vai muito além. Ela fala, sim, a respeito de gênero, no sentido sexual, no sentido de nós, seres humanos. Então, o homem e a mulher, né? O masculino e o feminino. Tem esse sentido também, mas não só. É além disso, entende? Tudo tem o positivo e o negativo. Tudo tem o feminino e o masculino, absolutamente tudo. Isso seja aqui no plano material, no plano mental ou no plano espiritual. Deu pra entender? Ai, Senhor. Então, vamos lá. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixam perplexa a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração, a regeneração e a criação. E aí, é aquela coisa também. Pra gente gerar vida, nós precisamos do masculino e do feminino. Para gerar a eletricidade, eu preciso do masculino entrando no feminino, que aí vai ter a eletricidade. Entende? Se eu tiver só esse carregador aqui, isso daqui me adianta de alguma coisa? Isso daqui não me adianta de nada. Eu vou conectar lá na tomada, e aí? Como que eu vou carregar meu celular? Não vou carregar meu celular, não tem como, né? Então, assim, para gerar a energia que eu preciso colocar isso daqui lá e preciso ter o cabo que vai conectar também no meu celular. Entendem, amores da minha vida? Então, o masculino e o feminino, quando eles se unem, eles geram alguma coisa. Quando a gente une as polaridades positiva e masculina, positivo e masculino, positiva e negativa, ou no caso feminino e masculino, a gente gera uma terceira coisa, entende? Isso seja no sentido da reprodução, a reprodução humana, a reprodução... Aí vai ter gente comentando aqui. Ai, Tita, mas existem animais que não precisam de outros para conseguirem se reproduzir. Sim, existem. Eu acho que algumas espécies de peixe... Enfim, tem alguns animais que não necessariamente precisa do macho, mas ele tem dentro dele tanto a semente para poder fecundar, quanto o próprio óvulo, digamos assim. Gente, eu não sou expert nisso, tá? Mas eu sei que são poucos os animais dentro da cadeia, dentro dos animais aí, né? Dentro da fauna, dentro da flora, enfim, são poucos os animais que conseguem realmente se reproduzir sem necessariamente ter um parceiro ou ter uma parceira, tá? Na grande maioria... E mesmo assim, a biologia desses animais é preparada para isso. Então, assim, eu não necessariamente preciso ter uma parceira ou ter um parceiro para poder reproduzir, mas ainda assim, dentro do organismo desse animal, ele tem as duas polaridades. Ou seja, ele tem dentro dele o masculino e o feminino. Dentro de um único indivíduo tem o masculino e o feminino. Tá? Mesmo dentro desses animais que conseguem se reproduzir sem necessariamente ter um parceiro ou uma parceira. E se eu não me engano, isso são peixes. Eu não sei se tem algum outro animal que também consiga fazer isso. E também não é todo tipo de peixe. Eu acho que tem uma espécie específica de peixe que consegue fazer essa reprodução. Se tem outros animais, eu desconheço, tá bom? Se você quiser, pode até deixar aqui nos comentários. Mas o fato é, mesmo dentro dele, ele também tem as duas polaridades. Eu acho que tem um tipo de peixe, eu não sei se é o peixe palhaço. O peixe palhaço, por exemplo, se ele pode mudar de sexo. Por exemplo, se você tem um aquário e você tem um monte de peixe macho, ele muda de sexo e ele vira fêmea. Ou ao contrário, se você tem um monte de fêmea, ele muda de sexo e vira peixe. Gente, procurem aí no YouTube, tá? Porque eu realmente, eu tô falando coisas que eu já vi, assim... Sabe quando você vê de relance? Eu sei que tem, eu sei que existe. Se você quiser saber mais sobre isso especificamente, procura o Bill Mesquita. Eu adoro os vídeos do Bill Mesquita, eu sigo ele no TikTok, sigo ele no Instagram, não sei se ele tem canal no YouTube. Ele explica um monte dessas coisas aí relacionadas a bicho. Então, se você quiser saber sobre bicho especificamente, segue o Bill Mesquita, tá? O fato é, para gerar
uma terceira coisa, uma terceira energia, para ter a geração, a criação de alguma coisa, a gente precisa do masculino e do feminino. Tanto é que, se você for analisar, mesmo em relação a essa questão do peixe palhaço, se é o peixe palhaço mesmo, você vê, né? Eram todos machos, precisou que um se tornasse fêmea. Ou eram todas fêmeas e precisou que um se tornasse macho. Entendem? Então, independente de qualquer coisa, para ter a criação, nós precisamos dessas polaridades. Toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos ou os dois princípios, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém o princípio feminino e todo princípio feminino contém o princípio masculino. E aí entra justamente naquela questão, beleza, eu, Tita, eu nasci como mulher, ok? Eu me identifico como mulher, mas isso não significa que eu não tenha energia masculina dentro de mim. É lógico que eu tenho. Todos os homens têm energia feminina, todas as mulheres têm energia masculina, e é assim que funciona. Tipo, todo mundo tem as duas energias. Nós temos uma polaridade representativa, digamos assim, na questão do órgão sexual, ok? Ou seja, eu nasci mulher, eu tenho a representação do feminino no meu corpo físico, mas isso não significa que eu também não tenha a energia masculina também no meu corpo, na minha vibração, na minha essência. Todo mundo tem os dois, ok? Mas para criar para ter uma gestação, por exemplo, eu não consigo me reproduzir com outra mulher, porque o meu órgão sexual, ele é feminino e o da outra mulher também vai ser feminino. Para ter a concepção, eu preciso ter um órgão masculino, isso se a gente for falar do tradicional. Porque, Tita, mas em laboratório você consegue fazer. Ok, em laboratório você consegue fazer, mas isso não muda o fato de que você tirou o esperma de um homem e não de outra mulher. Tipo, não são 2 óvulos que são fecundados, ou 2 espermas que são fecundados. Não, precisa ter ali o princípio do masculino e o princípio do feminino. Tanto que tem até algumas reportagens aí falando de fertilização in vitro fora da barriga, né? Vocês já viram? Onde eles tiram o óvulo da mulher, tiram o espermatozoide do homem, só que em vez de colocar em uma barriga de um ser humano, eles estão colocando em uma barriga artificial para esse bebê se desenvolver lá dentro, sem necessariamente ter uma barriga humana. Olha só a loucura. Mas ainda assim, mesmo com todo esse avanço, mesmo com toda essa tecnologia, ainda está sendo necessário o óvulo feminino e o espermatozoide masculino. Olha só que coisa. A gente está conseguindo, a gente que eu digo assim, né? Nós, enquanto raça humana, enquanto seres humanos, nós estamos conseguindo gerar uma vida fora do útero materno. Mas ainda assim, nós precisamos dos princípios originais, que é o óvulo e o espermatozoide, para que o espermatozoide fecunde o óvulo. Ainda não conseguem fazer, tipo, 2 óvulos se fertilizarem sem ter um espermatozoide, ou fazer um espermatozoide se tornar de fato um embrião sem ter um óvulo. Entendem? Então, o feminino e o masculino, eles dão origem à vida. E eu não estou falando... Aqui eu dei o exemplo no sentido de uma fecundação mesmo humana, mas isso é mesmo em relação às outras coisas, como no exemplo que eu dei aqui em relação à tomada. Não adianta eu ter o masculino aqui, né, que seria onde encaixar a tomada, se eu não tiver um receptáculo que seria a tomada propriamente dito, e aí através disso, através da junção dos dois é que se gera a energia para poder carregar meu celular. Entendem? Então, pensem nessa questão do gênero, do masculino e do feminino, muito além da questão sexual, ok? Bom, voltando. O leitor que quiser compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mental e espiritual deverá estudar esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Devemos adverti-lo, porém, que este princípio não tem nenhuma relação com o grande número de teorias, ensinamentos e práticas ignominiosas. Gente, eu não sei o que significa ignominiosas. Execráveis
e degradantes, já consegui ter uma ideia do que é, por conta do que tá falando aqui, que são ensinadas sob títulos extravagantes e nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. O que que tá dizendo esse parágrafo aqui? Gente, não tem nada a ver... eu vou falar. Eu fiquei tentando achar um jeito bonitinho aí, meio frufru de falar, mas, por exemplo, existem muitas religiões, como, por exemplo, eu vou utilizar, assim, a questão dos evangélicos, tá? Porque pra eles isso é muito... Não tô dizendo que sejam só os evangélicos. Evangélico, católico, enfim. Mas eu percebo que dentro da comunidade evangélica isso é muito mais forte, né? Isso é muito mais intenso. Que é a questão do, homem não se relaciona com homem. Mulher não se relaciona com mulher, porque isso é pecado. Não tem nada a ver. Não é isso que está falando aqui, tá? Quando a gente fala de princípio de gênero, foi que nem eu falei no começo do vídeo. Eu não tô falando de sexo, eu não tô falando de sexualidade. Eu estou dizendo que, para ter a criação de um outro indivíduo, sim, nós precisamos do princípio do gênero, do masculino e do feminino. Entretanto, todavia, porém, contudo, isso não tem a ver com o seu desejo sexual, com as pessoas com quem você se relaciona afetivamente. Entendam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E não vamos misturar as coisas, tá certo? Então, assim, muitas religiões se utilizam desse princípio para usar como argumento que, tá vendo? Então, se não for desse jeito, então é pecado. E não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? E por que eu tô falando no sentido de religiões? Porque todas as religiões, para quem assistiu, acho que o primeiro ou o segundo vídeo, eu comento sobre isso. Todas as religiões que existem, todas as religiões que existem, tem base nisso aqui. Tem base nas leis herméticas. Por quê? Porque essas são as leis que regem o universo. Só que muitas dessas leis foram distorcidas ou adaptadas da melhor maneira que lhe conviesse dentro das religiões. É profundo isso, hein? Então, muitas das leis herméticas foram adaptadas ou distorcidas para que ela se encaixasse de uma maneira mais adequada para aquela religião que estava sendo criada. Mas as leis herméticas, elas são a base, e o ideal seria a gente pegar as leis herméticas pura, antes delas terem passado a ingressar em uma religião. Olha só, gente, vocês têm noção do quanto isso daqui é precioso? Isso daqui é muito anterior a qualquer religião que tenha sido criada. Porque sim, meus amores, todas as religiões foram criadas, todas elas, sem exceção, tá? Isso foi uma criação do homem, de nós seres humanos, ok? Isso daqui é algo que antecede muito. Por isso que eu falo pra vocês, aqui nesses vídeos, eu tô dando uma pincelada sobre o assunto. Mas isso é um assunto tão profundo, de verdade. Dá pra você ficar aí meses a fio estudando uma única lei hermética e ainda vai ter coisa pra você estudar. Você pode ficar 2, 3 anos estudando uma única lei hermética e ainda vai ter coisa pra você estudar. Vocês têm noção de que isso daqui é a base pra terem criado todas as religiões? Gente, todas, sem exceção. Desde as mais antigas até as mais atuais. Porque isso daqui é a lei do universo, são as leis do universo. Entende? Mas a lei do gênero, ela não está falando de relacionamento, ela não está falando de desejo sexual, ela não está falando a respeito de, sei lá, das questões sexuais ou de homoafetividade, não é disso que a lei está falando, ok? Mas para se gerar algo, precisa ter a polaridade do masculino e a polaridade do feminino. Ainda é assim. Tá certo? Deu pra entender? Gente, eu não quero que vocês me entendam mal. O leitor... Devemos adverti-lo, porém, que o princípio não tem nenhuma relação com um grande número de teorias. Essa reminiscência degradante das antigas formas infames do falicismo
tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre fez soar uma nota de advertência contra esses ensinamentos degradantes que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. Quem estiver em busca desses ensinamentos não encontrará neste livro nada que lhe possa ser útil. Ao longo destas linhas, o hermetismo não encontrará nada que o ajude em seus engrandecimentos. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os que são vis, todas as coisas são torpes. Que coisa, né? O fato é, se a gente for trazer isso para uma ideia mais micro, tá? Agora eu não tô nem falando sobre eu me relacionar com o outro, mas eu tô falando sobre eu me relacionar comigo mesma, tá? Eu, Tita, me relacionando comigo mesma. O que nós entendemos daí, né? Da lei hermética, da lei das polaridades, o masculino e o feminino. Eu, Tita, tenho energia feminina, certo? Mas eu também tenho a energia masculina. Ou seja, não é o que a gente fala por aí, o ideal é nós termos as nossas energias em equilíbrio. Se você tem energia feminina demais, você se torna aquela pessoa muito melancólica, chorona, que não tem atitude pra nada, que fica esperando a vida passar diante dos seus olhos, que não tem atitude. Se você tem energia masculina demais, você é aquela pessoa que às vezes passa por cima dos outros que nem um trator, porque a única coisa que você quer é chegar no seu objetivo, doa quem doer. Você se torna uma pessoa fria. O ideal é o quê? Nós termos as energias em equilíbrio. Esse é o ideal para todo mundo. Então, quando eu penso em uma versão um pouco mais micro dessa questão das polaridades, o que isso tá me dizendo? Eu, Tita, enquanto indivíduo, você encantado, enquanto indivíduo, você precisa ter dentro de você as polaridades do masculino e do feminino em equilíbrio. Porque se você tem essas polaridades em equilíbrio, você tanto sabe receber quanto você sabe doar. Você sabe qual é o momento certo de agir, qual é o momento certo de calar. Você não vai se emocionar demais com determinadas coisas a ponto de apagar a tua razão, digamos assim, mas ao mesmo tempo você não vai ser frio e insensato. Entende? Quando a gente consegue equilibrar essas duas energias, essas duas polaridades na gente, é quando a gente está em equilíbrio. Quando a gente consegue equilibrar essas duas energias, é quando nós conseguimos gerar coisas boas na nossa vida e na vida de quem nos cerca. Porque a gente sabe dosar exatamente como a gente vai se comunicar com o outro, como que a gente vai se comportar diante de determinada situação, como que a gente vai agir no trabalho, no relacionamento, na condução com o filho, com a filha, como eu vou conversar com o meu vizinho, como eu vou me posicionar diante de uma situação. Então você gera frutos. Você tendo a energia do masculino e do feminino em equilíbrio dentro de você, você tem como resultado o quê? Você tem a geração de boas energias, a condução de boas energias, você tem a condução de boas ações. E isso vai trazer, isso vai reverberar na sua vida de uma maneira positiva. Entendem? Então, volto a dizer, quando a gente pensa na lei do gênero de uma maneira mais ampla, e trazendo essa questão de que, olha, é o masculino e o feminino que gera uma terceira energia, que traz a energia da criação. Quando a gente consegue equilibrar o masculino e o feminino, ou seja, você não tá muito só no masculino e você não tá muito só no feminino, isso independente de você ser homem, de você ser mulher, de você ser trans, de você ser cis, de você ser... Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da sua energia. Você equilibrar o masculino e o feminino dentro de você, você tem a geração, você tem a realização das coisas que você quer, porque você vai saber na dose exata o momento de agir e como agir, o momento de calar e quando só ir organizando as coisas. Porque o feminino é isso.
O feminino é a calma, é a paciência, é a tranquilidade, é o sexto sentido, é o equilíbrio das emoções, é o saber receber. Isso tudo é o feminino. E o masculino? O masculino é o ir atrás, é o ir buscar, é o ir conquistar, é o colocar em prática, é movimentar, é falar, é se comunicar. Isso é o masculino. E quando você tem essas duas energias em equilíbrio, você sabe qual é o momento certo de calar e qual é o momento certo de agir. Consequentemente, isso vai trazer frutos para sua vida. Entende? É o caminho do meio. Olha só como a lei de gênero, ela vai muito além do que só o gênero superficial que a gente pensa inicialmente, né? Que seria só o homem e a mulher. É muito além disso. Entende? Vocês entendem o quanto isso é profundo? E o quanto dá pra filosofar a respeito desse assunto? Pois é. Então eu vou deixar você filosofando aí. Deixa os seus comentários aqui no vídeo, né? Se de repente você teve assim, nossa, Tita, eu tive um insight, me caiu uma ficha com esse vídeo. Deixa nos comentários aqui que eu vou adorar ler, vou adorar saber. E de verdade, procurem entender um pouco mais. Procurem estudar as leis herméticas. De verdade, meus amores. Aqui eu tô dando só uma pincelada sobre esse assunto. Nós ainda vamos ter mais um vídeo falando sobre as leis herméticas, porque aí eu ainda vou falar a respeito da lei da atração. Assistam, reassistam, tomem nota dos vídeos que foram feitos aqui. Comprem o livro, se bem que esse livro aqui, eu acho que não deve ser difícil de vocês encontrarem na internet, em PDF, para baixar até de maneira gratuita. Então, de verdade, amores, eu vou ver se eu acho. Se eu achar, faz o seguinte, eu vou dar uma pesquisa, é porque eu tô procurando o vídeo hoje. Eu tô gravando o vídeo hoje e eu acabei de pensar sobre isso. Eu vou ver se eu acho o livro do Kybalion, que eu acho que eu tenho ele aqui, online. Se eu achar online em PDF, eu vou jogar lá no canal do Telegram. Cadê meu outro celular? Eu vou jogar lá no canal do Telegram o livro do Kybalion. Então, assim, na dúvida, entrem no canal do Telegram e deem uma olhada. Peraí que eu acho que eu já tenho aqui. Deixa eu olhar. Gente, vocês sabem que eu não edito meu vídeo, né? Kybalion. Então, vocês vão ver eu procurando aqui na hora, enquanto eu falo com vocês. Cadê o meu... Gente, cadê meu outro... Tá aqui, meu outro celular. É porque um celular tá gravando e o outro celular tá aqui, né? Porque tem um celular que é do Nicolas, um celular aqui que é só... que eu deixo pras minhas coisas pessoais. Bom, enquanto eu vou procurando aqui, vou falando outras coisas pra vocês. Uma delas é, você já visitou a lojinha do BCM? Gente, chegou um tarô lá maravilhoso, que eu tô esperando chegar o meu também, que é o tarô panorâmico. Gente, ele é maravilhoso, de verdade, eu tô encantada. Kybalion, eu tô muito encantada. Dá uma olhadinha, www.baralhociganimagia.com.br. Ah, o Kybalion em PDF. www.baralhociganimagia.com.br. Livro O Kybalion. Kybalion. Pronto. Já está lá na plataforma do Telegram o livro O Kybalion. Então, amores da minha vida, vocês podem ver o livro do Kybalion. Ó, dá pra ver? Ele tá... O Kybalion. Tá vendo? Tá vendo? Acabei de postar. Aonde? Lá no canal do Telegram. Lá no canal do Telegram. Cadê o canal do Telegram? Ó, esse daqui é o nosso canal do Telegram. Peraí que eu já mostro pra vocês, assim que... Ó, tá vendo? Esse daqui é o nosso canal do Telegram. Aí, ó,
tá aqui, o Kai Bailon, porque eu acabei de mandar pra lá, tá? E, gente, ó, Tita, não sei quando que eu vou ver esse vídeo, de repente esse vídeo já, né? Vocês podem entrar aqui, ó, tá vendo? Você entrou lá, entrou aqui. Vocês podem ir direto pela busca, que aí vocês vão digitar o que é que vocês querem quando vocês quiserem achar alguma coisa. Ou vocês entram aqui, ó, clica aqui mesmo no nomezinho Baralho Cigano e Magia. Aí, ó, aqui tá escrito assim, ó, mídias, arquivos, ó, o segundo, arquivos, tá vendo? Aí todos os arquivos, todos os PDFs, eles estão liberados aqui. Aí é só você acessar e ver aqui qual o PDF que você quer. Ó, por exemplo, do campo de força apométrico, que é um vídeo que eu já fiz, já tem um tempo. Mas o PDF tá aqui, tá liberado. O e-book, tem e-book, tem... Ai, gente, tem um monte de coisa. Nossa, tem PDF até de orixá aqui que eu não lembrava. Ah, não, é imagem, isso daqui é imagem. Tem link, tem música, enfim, lá no canal do Telegram, tá certo? Tá certo? Meus encantados, olha, um super beijo. Uma semana mais do que abençoada pra mim, pra você, pra todos nós. E amanhã a gente ainda tem vídeo. Amanhã é dia de magia. Eu ainda vou gravar, tá? Mas eu acho que eu vou gravar amanhã. Então amanhã tem vídeo aqui no canal de magia, tá bom? Então, todos os dias de segunda a sexta-feira. Não vou negar que já teve algumas semanas aí que eu pulei. Acho que tiveram 2 semanas que a gente não teve vídeo aqui, porque eu não consegui gravar o conteúdo. Porque, gente, 1 milhão de coisas pra eu fazer. Mas eu já tô resolvendo isso, eu tô vendo de contratar mais algumas pessoas pra me ajudar. Porque aqui no BCM, hoje, nós somos em... Eu não sei, ó, tem a Milena, a Isis, o seu Arnaldo, a Tainá, eu... Nós somos em 5. Aí tem a Nara, que entrou ano passado. Ela tá ajudando a fazer alguns cortes do negócio do curso. E o Thiago, que entrou agora. O Thiago entrou tem o quê? Tem 2 semanas. E eu tô vendo de contratar mais, pelo menos umas 2 pessoas pra me ajudar a dar conta de tudo. Então, assim, aqui no BCM nós somos uma equipe. Vocês me veem, né? Eu sou a Tita, eu sou a cara aqui e tal. Mas não sou só eu. Não sou só eu que faço o BCM acontecer. O BCM, até agora, são 7 pessoas. E eu tô vendo de contratar mais 2, né? Provavelmente entre essa semana e a semana que vem. Então, gente, eu tô me desafogando um pouco, trazendo mais braços aqui pro BCM, mas por enquanto, né, eu que ainda tô à frente de tudo, eu que vejo o que vai liberar, o que não vai, se tá bom, se não tá, tá? Então, um pouquinho de paciência comigo, um pouquinho, assim, de paciência com a minha pessoa, por favor, tá bom? Mas eu faço tudo com muito amor e com muito carinho pra vocês, disso vocês podem ter plena certeza. Um super beijo, uma semana abençoada e até amanhã. Fui!